Fala, Onda Dura! Sejam muito bem-vindos ao estudo bíblico dessa semana. É muito bom a gente estar aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Se você já tem acompanhado o estudo nesse ano de 2025, você sabe, fazem 3 semanas que nós começamos o tema na Onda Dura Global, a origem, e esse tema é um tema onde nós temos estudado e exposto, então, o livro de Gênesis. Até aqui nós já conversamos sobre Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Hoje, então, nós vamos entrar em Gênesis capítulo 3. E eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Por favor, comenta aqui embaixo o que você tem achado dos estudos bíblicos, o que mais tem tirado dúvida, o que tem sido talvez uma virada de chave na tua cabeça, alguma informação que você achou relevante, ou até mesmo a tua reflexão sobre o texto. Escreve aqui o que você tem entendido, interpretado, o que Deus tem falado com você, ou às vezes algum outro dado curioso que você sabe sobre esse texto e às vezes a gente nem citou aqui por conta do tempo. Mas comenta aqui, escreve, envia também esse link do estudo bíblico para todo mundo que você conhece, envia para o pessoal do teu grupo pequeno para que eles também assistam. Sabe lá quando tem dúvida no GP, encaminha a galera para o estudo bíblico, faz com que elas assistam o estudo bíblico também, recomenda, enfim, é sempre um tempo maravilhoso. E hoje eu vou estar aqui então conduzindo ele, mas estou junto do Pastor Rob. A gente inverteu hoje aqui os lugares, mas seja bem-vindo aí, Pastor Rob, é muito bom a gente estar aqui junto. É isso aí, Gustavo. Olá, pessoal, muito bom estarmos aqui no Estudo Bíblico. Hoje invertemos, tá ótimo, tranquilo. Estou aqui também para ouvir o Gustavo, que ministrou essa mensagem ontem e que certamente vai conduzir muito bem a esse estudo. Vai ser um tempo para nós trocarmos algumas ideias, comentarmos sobre esse texto da Palavra de Deus e estou bem empolgado, afinal de contas esse assunto ele é central para a nossa caminhada de fé. É muito interessante, gente, que esse assunto que nós vamos conversar hoje, sabe aqueles professores, né, que falam assim, ah não, gente, essa matéria é a mais importante, só porque é ele que está dando aula, né? Mas não é sobre isso. Mas realmente o assunto de hoje é um dos assuntos centrais, mais importantes para a nossa construção teológica dentro da teologia cristã. Por exemplo, hoje, Gênesis capítulo 3, se você já sabe do que esse texto se trata, nós vamos estar conversando sobre a queda, nós vamos estar conversando sobre o pecado, a origem do pecado, a origem da tentação, da corrupção humana. A gente pode até, a partir desse texto, se questionar sobre muitas coisas, investigar muitas coisas teologicamente falando. A gente pode investigar o problema do mal, a gente pode investigar como que Deus, o Criador de todas as coisas, criou também, por exemplo, a serpente, tem autoridade sobre o mal, sobre o próprio diabo. Enfim, a gente vai entender a partir do texto de hoje o quanto ele é central para a nossa caminhada de fé e para aquilo que a gente pensa a respeito da teologia cristã e da interpretação bíblica. Porque, por exemplo, vamos supor que você não entende bem o pecado ou que você tem uma interpretação sobre pecado um tanto quanto equivocada. Perceba que a interpretação que nós temos sobre pecado, sobre natureza pecaminosa, ela vai desembocar em consequências depois para a salvação, por exemplo. Bom, se nós não somos pecadores, ou se nós não somos tão pecadores assim, se a gente até quer um pouquinho bom, por que precisou Jesus vir até esse mundo e morrer? Se a gente não entende o pecado na sua radicalidade, a gente pode, por exemplo, estar subtraindo e desvalorizando até mesmo a obra de Jesus na cruz. Então, entender pecado, entender esse tema, entender a queda, entender como Deus, enquanto Criador, se relaciona com tudo isso, como nós, enquanto suas criaturas, nos relacionamos com tudo isso, vai ser fundamental. E aqui, então, eu quero colocar para a gente a pergunta que nós vamos estar conversando e tentando responder hoje também. A pergunta é a seguinte: nós somos responsáveis pelo mal ou nós somos vítimas do mal? Será que nós somos responsáveis pelo mal ou vítimas do mal? Será que o mal que te cerca olha para você como uma vítima e aí, então as consequências que você sofre do mal é simplesmente uma consequência passiva de eu sou alvo do mal e sofro então os danos dele? Ou será que a gente tem culpa no cartório e a gente também tem responsabilidade nisso? Ou será que as duas coisas? Enfim, nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes então de entrarmos para o capítulo 3 de Gênesis, quero pedir para o pastor Rob fazer uma introdução aí ao livro de Gênesis para a gente e resumir já até aqui esse capítulo 1 e 2, que vai ser a base então para a continuidade do nosso texto.
Muito bem, então vamos fazer um resumo de Gênesis capítulo 1 e 2. Deus é apresentado inicialmente como Criador dos céus e da terra. Está nele essa responsabilidade de realizar a criação. Você tem uma definição de que a terra estava sem forma e vazia, inabitada. Então, a partir do versículo 3 do capítulo 1, é relatada a criação a partir do primeiro dia, onde Deus ele criou a luz e disse Deus, haja luz e houve luz. Segundo dia, Deus criou o firmamento e fez a separação das águas. Depois, consequentemente, você vai tendo Deus fazendo a terra ou a parte seca e também desenvolvendo a vegetação. Deus criando os luminares que nós chamamos de sol, lua e as estrelas. Também as aves e os animais aquáticos. Depois, no sexto dia, Deus cria então os animais terrestres e, por fim, Deus cria o homem e a mulher e no sétimo dia ele descansa. Nesses 7 dias de criação, há um detalhe dessa criação, ou há uma ordenação detalhada de como a criação foi feita por Deus. E, acima de tudo, há uma mensagem que está sendo transmitida sobre Deus ser o Criador. A partir do versículo 4 do capítulo 2, há um detalhe mais profundo sobre a criação do Jardim do Éden e a criação da mulher, especificando de forma mais profunda como que Deus desenvolveu esse jardim, qual era o propósito desse jardim, que era um jardim de delícias ou de prazeres, e também detalhando como Deus criou a mulher da costela do homem, expressando a necessidade de um relacionamento conjugal. Portanto, você tem no capítulo 2 esse detalhe para que nós possamos entender exatamente o relato que vem no capítulo 3, que está relacionado à queda do homem e da mulher. Por isso é importante o que está contido no capítulo 2 em detalhes, por um lado, para nos trazer essa informação do que é o Jardim do Éden, como foi esse ambiente que Deus preparou para o homem e a mulher morarem, e também para nós entendermos a ligação do homem e da mulher, por que eles estão tão unidos. Isso vai reverberar no próximo assunto da queda e tem consequências importantíssimas para o ser humano. Exatamente. Inclusive, então, para nós introduzirmos o capítulo 3, além já de todo esse resumo e aparato aí que o Rob acabou apresentando para a gente, nós vamos nos detalhar especificamente num detalhe lá do capítulo 2, o famoso detalhe da árvore do bem e do mal e da árvore da vida. Semana passada, se você estava no estudo bíblico, a gente falou, nós vamos entrar semana que vem em mais detalhes sobre esse assunto, porque justamente os detalhes desse assunto é que levam então, depois, então no capítulo 3, a conclusão ali da queda e então o acontecimento do pecado. Por exemplo, é justamente isso que no capítulo 2 é narrado e descrito, e os limites que no capítulo 2 são impostos, que no capítulo 3 então são quebrados, e como consequência nós temos o mal, a queda, o pecado, a corrupção, enfim, tudo isso que a gente vai analisar agora também. Por isso, eu quero te convidar para primeiro nós lermos de volta alguns versículos do capítulo 2. Se você tem aí sua Bíblia, volta ali para o capítulo 2 e a gente vai ler alguns poucos versículos, o 8, o 9 e do 15 até o 17. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 8 diz assim: O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Para os lados do leste, ele colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Olha só que interessante o que está sendo descrito e narrado aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 8.
O que esse texto nos mostra é a realidade daquilo que o pastor Robert descreveu, de um mundo bom e perfeito criado por Deus, onde, como o texto mesmo diz, como o texto mesmo narra, nós vemos uma plenitude de beleza, uma plenitude de provisão, de sustento de Deus. Deus mesmo é aquele quem está ali colocando uma oferta generosa às pessoas, à própria criação. O ser humano, por exemplo, a partir desse texto, ele tem a liberdade, o direito dado por Deus de consumir de maneira abundante de todos os frutos, mas Deus também ali coloca um limite. E aqui então a gente vai para esse desenho que eu fiz das duas árvores. Aqui nós temos a árvore da vida e aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que essas duas árvores têm a nos dizer? É muito interessante que Deus, no capítulo 2, ele cria todo esse ambiente do Éden, um ambiente de prazer, de plenitude, onde o ser humano ali é posto ali para governar, posto ali para ter autoridade, posto ali para cultivar e cuidar, inclusive, da manutenção daquele jardim. E aí, então, chega um detalhe interessante, que nesses versículos que nós lemos do capítulo 2, Deus ele começa a dar algumas instruções bem claras sobre como o ser humano deveria viver. E Deus aqui, ele tem total direito de dar essas instruções, afinal de contas, ele é Deus. Ele é o Criador, nós somos apenas a sua criatura. E nós, como criaturas, devemos perguntar sempre, entender por parte do Criador quais são as regras do jogo, o que é aquilo que ele colocou como limites, como possibilidades, como liberdade. E é isso que está expresso aqui nesse desenho e também nesse texto. Por exemplo, Deus começa colocando a figura da árvore da vida, uma árvore que expressa justamente a provisão de Deus, a bênção de Deus, que expressa de uma certa maneira a própria presença de Deus e que a partir dela então é como se fosse um símbolo da vida sendo emanada, uma fonte de vida. Tanto que o capítulo 3, na sequência, lá no finalzinho dele, para o versículo 22, vai dizer que justamente quem comesse do fruto dessa árvore teria vida eterna. E aí então nós vemos também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, o fruto dela, simboliza justamente o fato de que aquele que comesse desse fruto iria adquirir um conhecimento absoluto, um conhecimento total, ou seja, um conhecimento que apenas Deus tem. E aí então há a proibição, você não pode comer dela. Assim, algo muito bom, você vai ter fartura, provisão, sustento, comer de todas as coisas, mas há um limite, não coma dela. E há uma consequência para esse limite. Todos que comerem dela certamente irão morrer. Rob, o que você pensa sobre Deus ter esse direito de colocar limites na criação, expressar sua vontade sobre ela? O que você pensa sobre isso? É algo bem importante, inclusive, para a nossa reflexão até, porque Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma questão que nós podemos levantar, afinal de contas, nós pensamos no paraíso, um lugar onde havia plena liberdade, onde havia beleza da criação, relacionamento pleno com Deus. Por que ele criou essa árvore? Bom, em primeiro lugar, a gente já percebe que essa árvore ela vai expressar a liberdade de escolha que o homem tinha, o livre-arbítrio. A gente discute um pouquinho mais sobre isso no capítulo 3, mas é importante nós entendermos que o homem foi dotado com essa liberdade. A liberdade do homem foi testada diante da necessidade de obediência. Deus impôs esse limite onde ele questionou o homem, ou colocou o homem diante de uma possibilidade de escolha, e nessa condição o homem precisava expressar confiança em Deus. Inclusive isso pode ser visto, em terceiro lugar, como sendo uma oportunidade de um crescimento e até de um relacionamento mais profundo com Deus. Inclusive, Irineu de Leão, comentando sobre esse texto, ele falou sobre essa realidade, que quando o homem ele obedece a Deus, ele está se desenvolvendo nesse relacionamento com Deus, num relacionamento de confiança. E algo importante para nós refletirmos sobre o que essa árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza. Também reflete o propósito divino, um propósito de uma humanidade que se relaciona com Ele em plena liberdade e com vontade, uma expressão de amor, um desejo de se relacionar.
E, por fim, essa ideia que o Gustavo trouxe de que faz parte do propósito de Deus estabelecer essa árvore, exatamente porque Ele é soberano sobre sua criação e Ele decide o caminho que Ele tem para a sua criação. Então, Deus, como Senhor sobre ela, tem toda a liberdade para determinar a forma de conduzir ou estabelecer esses limites. E perceba, Deus estabelece os limites desde o princípio de um relacionamento. Inclusive, eu carrego isso como sendo um valor essencial para nós aprendermos a nos relacionar. Os limites precisam ser claros e definidos desde o princípio. Mas uma coisa bastante importante, o Criador, ele tem autonomia sobre a sua criação e, portanto, nós precisamos entender sua liberdade de criar isso segundo um propósito superior que ele estabeleceu. Muito bom. Inclusive, a partir disso, a partir dessa reflexão, a gente deixa aqui cravado no nosso desenho das árvores. Ó, esse ambiente era um ambiente de beleza, era um ambiente de fartura, mas era um ambiente onde Deus permanecia sendo Deus. Deus ali, nesse ambiente bom, perfeito, ele continuava sendo Deus. E ele então, colocando inclusive esses limites, colocando inclusive uma forma, um padrão de ser vivido, ele estava também dando testemunho dessa verdade, de que Deus permanecia sendo Deus, inclusive ali diante de uma realidade criada diante do Jardim do Éden. Mas vamos então lá para o capítulo 3, ler então alguns versículos. Hoje, nesse estudo, nós vamos conversar sobre o versículo 1 até o 7. Na semana que vem, então, nós vamos finalizar o capítulo 3. O capítulo 3 inteiro, ele é um capítulo sobre a queda, sobre o pecado. E aqui já vem uma questão muito interessante. Diferente de Gênesis 1 e 2, que mostra a criação cósmica, que mostra a criação específica e artesanal de Deus, do homem, do ser humano, da mulher. Diferente disso, a partir de Gênesis capítulo 3, a gente vai ter uma virada de chave. O capítulo 13 é o capítulo da queda, do pecado, da entrada do mal no mundo. E a partir então do capítulo 3, a partir do 4 em diante, nós vamos ver as consequências disso de uma maneira muito intensa. Morte, assassinato, tragédia, orgulho, pecado, corrupção, enfim, problemas e mais problemas. E aí então, lá depois, a gente vai ver as soluções que Deus vai trazendo para isso e inclusive o plano de redenção que Deus vai ter, por exemplo, a partir do chamado de Abraão. Mas vamos lá, vamos começar aqui então o capítulo da queda, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos lendo esse texto em porções e aí, então a gente vai comentando sobre ele. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha só que interessante. Esse primeiro versículo aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 1, ele ressalta para nós alguns detalhes interessantes do próprio texto. Perceba, a narração aqui de Gênesis começa apresentando a serpente como um animal diferenciado. A serpente era um animal extremamente astuto. E essa astúcia que a serpente tinha lhe conferia uma capacidade de persuasão, uma capacidade de convencimento, e inclusive um poder de engano. Não necessariamente ela usaria essa astúcia para o engano, mas aqui ela usou para o engano. Mas é esse poder de convencer, é esse poder de conseguir argumentar, de conseguir falar, e aí então mudar a forma de pensar daqueles que estão ouvindo, a persuasão. A gente sabe isso nos nossos dias, existem muitas técnicas de persuasão, mecanismos de persuasão, enfim. Aqui a serpente era esse animal astuto e que tinha então essas características, possuía essa característica. E aí, então é interessante a gente pensar o quê? Bom, Deus criou todas as coisas, é verdade. Deus criou o mundo, é verdade. Deus criou o ser humano, o Éden. E da onde que surgiu essa serpente? Porque, bom, se o problema está vindo a partir dela, da onde que surgiu essa serpente? E o texto responde de uma maneira muito interessante e que certamente gera em nós até um pouco de estranheza. Olha só, o texto diz que a serpente era um animal astuto, sim, que Deus havia criado, ou seja, Deus criou a serpente. Deus criou a serpente aqui.
E é interessante, por exemplo, como eu falei ali na introdução do nosso assunto de hoje, nós temos ao longo da história da igreja diversos teólogos que debateram essa realidade. A realidade de que no universo existe apenas um Deus. Se a gente pega, por exemplo, algumas outras religiões, algumas outras formas de pensar, se a gente pega, às vezes, um pensamento dualista do mundo, um pensamento maniqueísta do mundo, um pensamento que coloca a realidade que existe como uma grande luta entre bem e mal, onde, por exemplo, existiria uma força boa e uma força má nesse mundo, onde existiria, por exemplo, um Deus bom ou um Deus mau nesse mundo. E aí, então, algumas religiões vão dizer que a plenitude está no equilíbrio dessas coisas. Sabe aquela bolinha japonesa bem famosa? Acho que é japonesa, se eu não me engano, que ela é metade preta, metade branca e se equilibra. Então, ela passa justamente essa ideia. E a partir disso, nós temos, por exemplo, na própria filosofia grega, um pensamento dualista da realidade, também muitas vezes que coloca bem e mal. Enfim, nós temos em muitas formas de pensar, formas de crer a realidade esse pensamento. E qual que é o problema desse pensamento? O problema é que muitas vezes esse pensamento está dentro da própria igreja. E aí o cristão acha o quê? O cristão acha que existe dois deuses, não um único Deus. Na prática ele crê que só existe um Deus, é claro, ele confessa isso. Mas na forma como ele age, como ele pensa a realidade, a impressão que dá é que existem dois. Existe o Deus Todo-Poderoso, e existe o Deus Diabo, o Deus Satanás, o Deus mauzão. E aí a realidade é uma grande luta e batalha entre esses dois deuses, e eu tenho sim a esperança de que um dia virá o Senhor de volta e Satanás será completamente derrotado, mas essa impressão é negativa por quê? Porque ela passa a sensação de que nessa luta existe um equilíbrio de forças. Existe um Deus bom e um Deus mau lutando, guerreando. Tudo bem que eu sei que o Deus bom vai ganhar, mas parece dar a impressão de que eles têm a mesma força. E não existe essa realidade. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é poderoso sobre tudo. Inclusive, por exemplo, nós temos na teologia da Reforma, em Lutero, uma frase muito interessante, que o diabo é o diabo de Deus, como se ele fosse um cachorro de Deus preso na coleira. E a partir disso, a nossa cabeça começa meio que explodir assim, de compreensão da realidade, porque a gente percebe que Deus é tão soberano, tão grandioso e tão poderoso, que inclusive ele usa e pode usar do próprio mal, do próprio diabo, inclusive para os seus bons propósitos eternos. Como ele faz isso, não necessariamente a gente entende e talvez a gente nunca vai entender e a gente vai ter então toda a eternidade para tentar conhecer e entender mais os mistérios do Senhor de maneira eterna. Mas a verdade que aqui nós encontramos nesse texto é que Deus é soberano e não há ninguém no universo, nem mesmo o diabo, que tenha uma força equivalente, que se equipare, que se compare à força do próprio Deus. Até aqui tem alguma coisa que tu gostaria de comentar, Robin? Só interessante acrescentar sobre a palavra astuta, né? Dizendo que ela era o animal mais astuto que havia sido feito. Essa palavra ela tem um significado duplo, que está relacionado à sabedoria e, ao mesmo tempo, a engano. Então, quando você pensa na serpente, você pensa esse animal que estava possivelmente trazendo essa realidade tanto de alguém ou de um ser que conseguiria se desenvolver nesse sentido ou de enganar. E, obviamente, aqui está uma personificação do diabo, uma expressão clara do diabo. Biblicamente falando, você tem essa relação do diabo com a serpente em outros lugares, e especialmente no juízo final, você vai lembrar um pouquinho sobre isso, onde essa serpente ela vai ser destruída de uma forma bastante clara, isso fica evidente. Até no capítulo 3, depois tem uma referência o juízo sobre a serpente, e obviamente está falando sobre o diabo e sobre a sua condenação. Mas uma coisa também interessante é que no contexto onde Moisés escreveu, era muito comum a serpente ser um símbolo de imortalidade, um símbolo também de sabedoria, de caos, e era utilizada como uma expressão de Deus ou um símbolo de deuses que tinham esse poder de realizar atos que eram enganosos e, por outro lado, heróicos também. Então,
já na cultura que estava em volta de Moisés, quando ele escreveu sobre o Gênesis, ficou evidente para todo mundo que, de fato, a serpente era um animal que representava um símbolo, um poder de alguém que se levantava em oposição. Exatamente. E a partir disso, então, a gente conclui esse primeiro versículo prestando atenção na astúcia que essa serpente tinha e na atitude dela agora para então com Eva, que é a primeira pessoa que está tendo contato com ela. A serpente aqui, ela começa a produzir, a gerar um ambiente, um mecanismo de tentação. Ela começa agora a tentar Eva. E essa tentação, ela vem, como a gente olha ali no texto, com a pergunta que ela faz a Eva. Essa pergunta que ela faz é muito interessante porque ela questiona a Eva. Bom, Deus realmente disse que você não poderia comer de nenhum dos frutos de nenhuma das árvores? Perceba, essa pergunta, ela é movida pela tentação. Ela começa agora a querer tentar Eva à queda, ao pecado. Aqui há então uma distinção, entre tentação e pecado. A tentação não é o pecado, mas a tentação pode nos levar ao pecado. A questão é a resposta que damos a essa tentação. Diante então aqui da tentação, a tentação começa a ser produzida com duas questões, com dúvida e com mentira. Observe, a serpente duvida daquilo que Deus está falando. E é óbvio que a serpente aqui era astuta, mas ela está colocando uma pulga atrás da orelha de Eva, dizendo: Deus realmente disse? A palavra dele realmente é verdade? Deus realmente disse? Dá para confiar naquilo que ele falou? E olha só, ela coloca essa pulga atrás da orelha e junto com isso ela já aumenta a aposta. Ela coloca mais uma mentira para confundir ainda mais Eva. Ela diz: nenhuma das árvores poderiam ser comidas? Perceba, a ordem de Deus era de que poderia comer de todas as árvores. Tudo poderia ser comido em fartura, em provisão, em sinal de bênção. Mas agora a serpente começa a tentar. Por isso, a serpente tenta eles com dúvidas e mentiras, e através então desse combo aqui de dúvidas e mentiras, se retroalimenta a própria tentação. A tentação inicia com isso, e isso então retroalimenta a própria tentação ao ponto de que, através de um combo de dúvida e mentira, Eva vai sendo engambelada, vai sendo enrolada pela serpente e vai cada vez mais se aproximando da tentação de cair, da tentação de se afastar de Deus, da tentação de comer do próprio fruto. Mas o texto continua ali no versículo 2, vamos ler lá para ver o que ele vai nos dizer. Versículo 2 de Gênesis, capítulo 3, diz assim: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, vocês irão morrer. Perceba, aqui nós temos a serpente produzindo uma corrupção generalizada na mente da pessoa, na mente de Eva, que muitas vezes é a mesma corrupção que acontece nas nossas mentes. Vai dizer você, aqui o que Eva está sendo, enfim, confrontada nela mesma, envolve o conhecimento que ela tem a respeito da realidade, porque até então o que ela conhece sobre a realidade é aquilo que Deus diz. E bom, o que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado, mas agora ela se questiona: o que será que é certo, o que será que é errado, o que será que é verdade? A voz da serpente ou a voz de Deus? Então, o conhecimento de Eva começa a ser aqui trabalhado, quebrado, corrompido. Além disso, a própria moral de Eva começa a ser aqui trabalhada, a moral do ser humano. A moral do ser humano, ela começa a ser estraçalhada pelo diabo, estraçalhada aqui pela serpente, à medida então em que a serpente pega e se questiona: bom, eu estou falando que aquilo que Deus diz não está certo, aquilo que eu estou falando está certo. E aí então justamente vai alimentando essa rebeldia do coração de Eva e Adão quererem agora eles definirem o que é certo e errado, não mais em submissão a Deus, ou seja, eles não têm mais a moral de Deus, a moral que Deus diz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ordena. E ainda a gente começa a perceber que Deus criou o ser humano com um propósito. Esse foi o estudo bíblico da semana passada.
Deus criou o ser humano com um propósito muito claro. Nós sermos seus representantes aqui nessa terra, vivendo para a sua glória, enaltecendo o seu nome, fazendo ele conhecido onde nós estamos, sendo seus representantes aqui. Mas agora o ser humano começa a ter uma crise de identidade, inclusive. Porque, afinal de contas, se a serpente está colocando essa pulga atrás da minha orelha, eu não quero mais ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero ser aquilo que eu quero ser. Eu quero definir quem eu sou. Eu quero definir os meus valores. Eu quero definir a verdade. Eu quero definir o certo e errado. Eu quero definir quem eu sou. Eu não sou aquilo que Deus diz que eu sou aquilo que eu quero ser. E aqui começa toda essa confusão. E essa confusão ela é alimentada justamente, a princípio, com uma resposta positiva de Eva. Não, serpente, a gente pode comer de qualquer fruto, não tem problema nenhum. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse para não comer nem tocar naquele fruto daquela árvore, porque se fizéssemos isso, nós iríamos morrer. E aqui também é muito interessante porque essa tentação da serpente, ela não só alimenta dúvidas, ela não só alimenta mentiras, mas ela começa a mexer agora com o desejo. O desejo de Adão e Eva. O desejo de Adão e Eva. Perceba, é só do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que não podemos. Poxa vida, a gente tem acesso a tudo, a todas as coisas com fartura. Posso comer de uma infinidade de frutos, de uma infinidade de árvores. Eu tenho direito à liberdade, à bênção de Deus de fazer o que eu quiser de uma maneira ilimitada, a não ser da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba, o desejo começa a ser agora trabalhado, e essa palavra vai ser muito importante porque nós compreendemos sobre queda, porque nós compreendemos sobre pecado. O desejo de Eva, o desejo de Adão começa a ser também tentado. Beleza, ela plantou uma pulga atrás da orelha, uma pulga de dúvida, uma pulga de mentira, mas agora ela começa a trabalhar no desejo deles. Olha, esse fruto é tão belo, esse fruto parece tão delicioso, esse desejo começa a ser trabalhado e por meio então disso nós vemos as marcas e as consequências do pecado entrando e afetando ainda mais a essência de quem elas são, a essência de quem Eva é, a essência de quem Adão é, porque agora eles não apenas têm dúvidas e não apenas alimentam isso com mentiras, mas começa a surgir um desejo no seu coração, um desejo por aquilo que é errado, um desejo pelo pecado, um desejo por aquilo que quebra os limites impostos pelo próprio Deus. E até interessante uma palavra aqui que chama a minha atenção, que diz que Eva declarou, nem toquem nele, nem toquem no fruto. Detalhe, Deus não tinha dado essa ordem, não toquem. Falou para não comer dessa árvore, porque se comesse, você iria morrer. Então, quando ela acrescenta nem toque, nós não sabemos se esse foi um acréscimo do Adão, quando passou esse princípio para Eva, não sabemos exatamente qual é a razão desse acréscimo, ou ainda se Eva estava, por exemplo, querendo impor um limite maior ainda a si mesma. Mas, por vezes, esse não toque, ou seja, esse ir além do que Deus pediu, é uma expressão clara do quanto queremos impor um limite além para tentar nos proteger ou nos blindar. Criar regras que são adicionais ou obrigações que não estão contidas na palavra de Deus. E essa é uma realidade que, por vezes, os cristãos vivem nos nossos dias, de estabelecer sobre si algumas restrições que Deus não pede em sua palavra e até mesmo usar isso como uma tentativa de expressar uma pureza maior, quando, na verdade, esse desejo que o Gustavo estava falando já está tomando conta do coração e o pecado já está dominando. Até eu acho interessante que lá em Colossenses capítulo 2, quando Paulo está falando sobre a relação do cristão com as regras desse mundo e os valores que são criados,
é um contexto bem diferente, mas é interessante que ele diz, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Ou seja, esse acrescentar, adicionar algo à palavra de Deus, acaba trazendo ao homem uma falsa sensação de estar cumprindo os princípios de Deus, mas na verdade o está afastando dos princípios que Deus estabeleceu. Você tem, por exemplo, os fariseus que criaram diversas regras que são instrumentos de uma pseudo-santificação, de uma expressão de alguém que estava mais separado ou consagrado a Deus. Mas, na verdade, essas regras, elas só estavam escondendo a sujeira, a impureza de seus corações. Então, eu trago aqui essa reflexão adicional sobre esse assunto, né? Nem toquem essa adição de Eva, que por vezes é a adição que é feita por muitas outras pessoas, como uma tentativa de se blindar contra o pecado, quando na verdade o que precisamos é tão somente obedecer o que Deus falou. Exatamente. E a partir disso, então, a gente vai para o versículo 4, e eu estou aqui construindo justamente como o texto vai narrando a sequência dos fatos, e chegando daqui a pouco, no final desse texto, a gente já vai levantar também algumas doutrinas importantes que nós precisamos ficar atentos a partir desse texto. Mas vamos lá, versículo 4 diz o seguinte: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Perceba, aqui a serpente ela começa a alimentar a tentação com dúvidas, mentiras, ela começa a mexer no desejo deles e ela agora acrescenta mais um ingrediente em tudo isso. A tentação agora se mistura com o engano. Vou colocar aqui. Tentação mais engano. Ou seja, primeiro a tentação era uma junção de dúvida, mentira, que retroalimentava a própria tentação. Aí então a serpente começa a atacar o âmago do ser humano, o seu desejo por aquilo que transgride os limites impostos por Deus. Mas aí então chega agora o ponto do engano. Beleza, a pulga atrás da orelha já está plantada. Beleza, ela já está começando a desejar esse fruto que é belo e maravilhoso. Agora eu vou começar a enganar ela também. E o engano começa a vir com uma fala que contrapõe aquilo que Deus havia afirmado. Deus disse: se comerem do fruto, vocês morrerão. E a serpente responde no versículo 4 dizendo: não morrerão. Vocês não vão morrer, não vai acontecer isso. É besteira de Deus. Ele fez isso para dar um medo em vocês, dar um gelão em vocês. Enfim, é por isso, é só por isso. Vocês não vão morrer. Inclusive, como diz no versículo 5, Deus sabe que a partir do momento em que vocês comerem desse fruto, em outras palavras, vocês irão se tornar como Ele. Hoje, vocês estão numa relação de submissão a Ele. Hoje, vocês estão num relacionamento de entrega a Ele. Vocês servem a Ele. Ele hoje é o Senhor sobre a vida de vocês. Ele tem autoridade. Ele exerce domínio sobre vocês. Mas Ele sabe que a partir do momento em que vocês comerem desse fruto, isso não será mais uma realidade. Vocês irão adquirir independência de Deus. Vocês irão adquirir uma independência que inclusive levará vocês agora a dominar. Levará vocês agora a ter autoridade. Levará vocês agora a ter poder. Só que olha que bizarro que é esse engano da serpente. Se você estava aqui nesse estudo bíblico acompanhando as nossas pregações de Gênesis 1 e 2, você viu que quando Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, Ele conferiu ao ser humano autoridade sobre a criação. O ser humano recebeu da parte de Deus a delegação de ser responsável pela criação, de exercer domínio, autoridade, cuidar, ter poder, exercer controle sobre a criação.
Mas o grande engano da serpente é colocar agora e começar a plantar um desejo no coração deles de que não mais eles teriam isso apenas sobre a criação, mas eles teriam isso até sobre o Criador. Eles seriam como Deus, seriam talvez maior que Deus, não precisariam mais de Deus. Mas Deus já tinha dado tudo isso, mas tinha dado tudo isso em relação com Ele, em submissão a Ele. E para ser então seu representante diante de todas as outras coisas. Mas agora esse engano vem de uma maneira muito sorrateira, dizendo: vocês podem ser como Ele, exercer tudo isso, mas sem precisar dele, tendo muito mais poder e inclusive muito mais liberdade. Aqui a tentação da liberdade começa a aparecer. É interessante até a gente colocar isso como mais um ingrediente junto do desejo. Eu vou colocar bem perto dele aqui, porque o tema da liberdade é um tema que a serpente começa a trabalhar aqui junto com a questão de, bom, a partir do momento em que vocês comerem desse fruto, Deus sabe que seus olhos irão se abrir e como Ele, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Mas olha só que também, assim como o engano de dominar e tudo mais, que era algo que eles já tinham, não sobre Deus, mas sobre a criação. Esse engano da liberdade também é bizarro, também é muito estranho. Porque o que a serpente está dizendo, em outras palavras, é que uma vida perto de Deus, uma vida submissa a Deus, entregue a Ele, uma vida de relação com Ele, é justamente uma vida sem liberdade. É uma vida escrava, uma vida cega, uma vida limitada. E a partir disso, então, a tentação começa a ser: olha, será mesmo que Deus falou dessa forma? Será que não é de outra? Será mesmo? Bom, realmente essa proposta é muito boa. Essa proposta, inclusive, misturada com esses enganos, parece muito poderosa, parece algo muito incrível. E, inclusive, tudo isso vai gerar o quê? Liberdade. Eu não vou mais precisar estar em relação com esse que me criou. Eu vou ser o meu próprio Deus, em última análise. Eu vou ser o Senhor de mim mesmo. E eu vou ser livre. E aí, então, esse desejo pela própria liberdade, esse desejo alimentado por dúvidas, engano, mentira, esse desejo, essa tentação, começa a tomar conta do coração e cada vez mais levar Eva e Adão próximos a sucumbir, que é o que a gente vai ver logo na sequência desse texto. Eu só quero destacar aqui essa busca por autonomia e poder. Autonomia fala sobre o ser humano buscando uma independência de Deus. E você imagina nesse contexto como um todo, desejar se distanciar desse Criador, assumindo essa posição de divino. Na verdade, é uma falsa divinização que foi possível diante dos olhos de Eva e, consequentemente, também de Adão. Você tem, então, aqui o homem desejando provar da independência de Deus, o homem ansiando por essa experiência distante do Criador. E é uma tentação que está sendo criada dentro do homem, importante que seja até percebido, uma criação exterior que veio de insinuações que a serpente enviou e palavras que entraram na mente do ser humano e, consequentemente, geraram esses pensamentos que não lhe eram comuns ou não lhe eram naturais. Não veio do próprio homem esse interesse ou essa inclinação, mas ela recebeu essa tentação de forma exterior. Inclusive, essa é uma das verdades sobre a tentação que Adão e Eva sofreram e que o próprio Jesus também sofreu, tentações exteriores através de insinuações. E para ficar também evidente, Jesus, ele passou por essa tentação onde a palavra de Deus foi questionada, onde a verdade de Deus foi avaliada. E, de fato, foi colocada em xeque diante de Jesus também, na sua tentação, quando ele estava no deserto 40 dias.
foi colocado em xeque se a palavra de Deus era verdadeira ou não. E aqui, então, você tem o desfecho dessa história, né, Gustavo? Como que Adão e Eva, então, reagiram diante dessa tentação. Exatamente. Inclusive, eu coloquei aqui, nesse nosso mapa mental aqui do pecado, o quê? Eu coloquei aqui, olha só, essa tentação promovida pela dúvida e pela mentira foram tão poderosas, o poder desse engano aqui foi tão poderoso ao ponto de corromper, como eu falei, o conhecimento, ou seja, a realidade que eu conheço é a realidade que Deus me descreveu, que Deus me narrou, ou é aquilo agora que eu estou tendo a liberdade de conhecer, ou que eu estou sendo levado a conhecer por meio da voz da serpente. Corrompeu a moral, o certo é o que Deus diz que é certo, ou o que a serpente diz, ou o que eu digo, e corrompe, como eu digo, a identidade. Inclusive, ao corromper a identidade, eu começo a ser tentado a achar que a minha identidade verdadeiramente livre está em estar longe de Deus e não próximo dele. Até que então o texto continua no versículo 6 dizendo o seguinte: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e depois o comeu. Depois também deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Olha só como que é o desfecho dessa história aqui, daquilo que a gente vem construindo também nesse quadro. A mulher, então, agora, tendo sofrido tudo isso daqui, toda essa receita, todo esse bolo montado, ela agora vai comer disso. Ela vai comer isso que está pronto. Como que ela vai fazer isso? Perceba, o texto diz, a mulher agora observou essa árvore, ela viu essa árvore e viu que essa árvore era linda. Além de ver que essa árvore era linda, ela viu que o fruto dessa árvore parecia algo extremamente delicioso. Ou seja, o pecado aqui, o transgredir os limites de Deus aqui, é algo maravilhoso num primeiro momento. É algo que parece muito bom, muito apetitoso, algo que parece verdadeiramente delicioso. A partir disso, então, nós vemos que, olha só o que o texto diz, ela desejou a sabedoria que isso lhe daria. Perceba, não é que ela está sendo obrigada, ela está querendo isso, ela está desejando isso, ela desejou a sabedoria que isso lhe daria. Então ela toma do fruto, come do fruto, e também ela dá ao seu marido, e aqui é legal, inclusive eu falei isso na pregação, acho legal citar aqui também. Muitas pessoas acham que a culpa do pecado é exclusiva de Eva, e que Adão é um pobre coitado que foi levado ao engano por conta de Eva, mas que a culpada verdadeira da história é só Eva. E talvez você já ouviu pessoas que defendem essa ideia, talvez você nunca ouviu, mas infelizmente muitas pessoas que defendem essa ideia, elas defendem essa ideia num contexto, num debate atual e moderno do papel do homem e da mulher na sociedade, do papel do homem e da mulher na família, do papel e da relação do homem e da mulher na igreja, e usam às vezes desse texto com esse argumento para inferiorizar as mulheres, para dizer que elas são limitadas, que elas não têm uma inteligência ou não conseguem refletir de uma maneira plena e clara, que elas são facilmente enganadas e que elas não deveriam então fazer aquilo que os homens fazem no que diz respeito a raciocínio, a pensamento, enfim, a capacidade de realizar algo. Perceba, isso às vezes é usado nos nossos dias como um argumento preconceituoso contra as mulheres, mas o que o texto diz é que homem e mulher são igualmente culpados, porque perceba, o texto fala, ela deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu do fruto. Não é que Eva ali fez um picadinho junto, bateu no liquidificador junto com outras frutas, ele tomou e por engano ele foi levado ao pecado. Não, ele também comeu do fruto estando com ela. E naquele momento então, os seus olhos se abrem, de fato os seus olhos se abriram, mas se abriram para o quê? Para a liberdade?
Não, se abriram para corrupção. Como assim? Os seus olhos se abrem e eles percebem que estão nus, então tentam esconder essa nudez. A nudez aqui justamente como esse símbolo também da própria corrupção, onde antes da queda a nudez simbolizava não corrupção, não algo ruim, mas simbolizava confiança, intimidade, inocência, e agora então depois da queda significa e simboliza justamente uma corrupção, uma humilhação, uma vergonha, uma exploração. E a partir de tudo isso, então, a gente monta esse cenário, a partir inclusive desses ingredientes, percebendo a queda acontecendo ao ser humano, e o ser humano agora, então, começando a se envolver em um mundo de pecados. É importante até frisar que há uma cumplicidade nesse pecado, né? Então, por que a Eva não é responsabilizada sozinha? Porque eles foram cúmplices de um crime imperfeito, tá, gente? De um pecado. Eles cometeram esse pecado juntos. Inclusive, tem algumas pessoas que perguntam assim: ah, pastor, e se Eva tivesse comido o fruto proibido e Adão não tivesse comido o fruto proibido? Então, eu creio que Eva seria responsabilizada por esse pecado e Deus providenciaria outra esposa, outra companheira para Adão. Nós não sabemos exatamente qual seria essa realidade, mas ambos cometeram esse pecado, ambos entraram nesse lugar de condenação e eles são responsáveis por isso. Agora, um detalhe que é bem interessante ali do versículo 6 é que, primeiro, parecia agradável ao paladar, ou seja, era algo que fisicamente trazia prazer. Comer dessa fruta vai ser algo muito prazeroso. Detalhe, eles tinham muitos frutos, mas a fruta proibida ou o fruto proibido trazia esse desejo, apelo físico para o corpo de que parecia ser algo muito prazeroso. Mas também era atraente aos olhos. Visualmente falando, era algo que chamava a atenção. Então você tem um apelo físico, você tem uma atração visual, mas também era desejável para obter conhecimento, ou seja, aqui existe um desejo intelectual. Na hora que eu provar dessa fruta, na hora que eu experimentar disso que é belo diante dos meus olhos, a minha cabeça vai se abrir, a minha mente vai explodir para um novo mundo, para uma nova ideia. É exatamente essa atração que o pecado proporciona para o ser humano, trazendo o engano de que, de fato, ele vai viver algo belo e prazeroso quando desobedecer a Deus. Mas fica muito evidente o quanto o caminho de desobediência traz consequências danosas. O homem perceber-se nu e tentar resolver o seu problema é uma expressão do quanto nós estamos perdidos quando nos entregamos aos desejos pecaminosos e quando nos rebelamos contra o Criador. Exatamente. E a partir disso, então, olhando para todo esse mecanismo, a gente conclui uma coisa. O pecado entrou no mundo, o pecado corrompeu o ser humano, o pecado a partir de agora é uma realidade palpável. Nós temos então aqui que olhar para a seguinte cena, para a seguinte situação. Perceba 4 estágios da história humana com Deus. A criação, Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Esse estágio não existe mais, nós não temos acesso a esse estágio. Esse estágio estava lá antes da queda, antes do pecado. Agora existe um segundo estágio. Primeiro, criação. Segundo estágio, a queda. Esse estágio da queda é o estágio pós capítulo 3 de Gênesis até os dias de hoje e até o dia em que Cristo voltar. Só que esse estágio é um estágio marcado pelo quê? Marcado pelo pecado, marcado pelo mal, marcado pela corrupção e marcado pelo fato de que todos nós nascemos como pecadores, como a Bíblia vai dizer de uma maneira inclusive exaustiva. Não há um justo, um sequer, pois todos pecaram e estão afastados do padrão de Deus. Diante disso, então, nós vemos, todos nascem nesse estágio.
E como eu disse, esse estágio é desde Gênesis 3 até o dia em que Cristo voltar. Porém, existe um terceiro estágio que algumas pessoas hoje, antes de Cristo voltar, já podem experimentar. Que o terceiro estágio é o estágio da redenção. Esse estágio da redenção é um estágio onde acontece o seguinte: pessoas que nasceram neste mundo caído e pecaminoso, pessoas que nasceram como escravas do pecado, pessoas que nasceram afastadas de Deus, inimigas de Deus, ou seja, todo mundo, mas que em algum momento da sua vida, por meio do próprio Evangelho, do poder de Deus atuando nelas, foram salvas, essas pessoas experimentam da redenção. Experimentam de uma nova vida, experimentam de uma nova natureza, experimentam agora de um novo estágio de relacionamento com Deus, não mais só marcado pela escravidão do pecado, mas marcado agora por uma vida como servos de Deus, uma vida totalmente junta ao Senhor. Porém, também esse estágio será vivido até o dia da nossa morte ou então o dia em que Cristo voltar. Por quê? Porque nós estamos então hoje no mundo que existe, simultaneamente vivendo pessoas que estão na queda e pessoas que estão vivendo na redenção. Mas mesmo aqueles que estão na redenção experimentam ainda de um mundo de queda. Como Paulo diz, eu ainda experimento do corpo dessa morte. Como nós vamos ver, a esperança de que um dia eu não vou mais ter lágrimas derramadas, não vou mais ter doença, não vou mais ter dores, mas enquanto nós estamos aqui, mesmo na redenção, nós experimentamos ainda de problemas, de corrupção, de tragédias, de doenças, isso afligindo inclusive nós. Por quê? Porque ainda estamos no corpo dessa morte, ainda experimentamos as marcas e as consequências do pecado. Perceba o quão radical e pesado é o pecado. Mas haverá então um quarto estágio, que é a consumação. Esse estágio então é o estágio da vida eterna, da eternidade com o Senhor, onde quando Ele voltar para buscar a sua noiva, a igreja, o corpo de Cristo, nós desfrutaremos não mais de uma realidade de pecado total e completa, não mais de uma realidade onde fomos redimidos, recebemos uma nova vida, mas ainda somos tentados, ainda pecamos, ainda temos problemas, dificuldades, dores, mas experimentaremos então de uma nova realidade, onde de fato seremos e viveremos uma nova criação, com um novo corpo glorificado e com uma criação agora repaginada, uma nova criação. E ali então haverá paz com Deus, o Criador. Essa paz não existe mais no momento atual em que nós estamos vivendo. Haverá então também paz uns com os outros. Essa paz não existe mais no momento que nós estamos vivendo. Haverá então também paz com a própria criação. E haverá também paz, inclusive, consigo mesmo, com os nossos dilemas, com as nossas crises e com os nossos problemas. É por isso que, a partir disso, eu coloquei essas doutrinas aqui que aparecem a partir do tema do pecado, do tema da própria corrupção. Eu vou citar aqui um pouco delas. Cada uma delas daria mais um estudo bíblico de pelo menos mais uma hora ou 2 horas cada uma delas, mas a gente vai citar aqui um pouco para também te dar uma luz a respeito de alguns assuntos importantes de você entender a respeito do pecado. Por exemplo, eu distingui aqui em 2 coisas: como o pecado ataca e afeta o ser humano e como o pecado ataca e afeta o cosmos. Como assim? Poderia ter escrito o mundo, mas não é nem só o mundo, é todo o cosmos, todo o universo, todas as galáxias são afetadas pelo problema do pecado. Perceba, o pecado afeta o ser humano enquanto corrupção do ser humano. Isso implica no quê? Isso implica em doenças, isso implica na morte, isso implica na degradação do corpo, isso implica em problemas emocionais, isso implica em usarmos o nosso intelecto para o mal, isso implica em nós, enquanto seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas agora nós desfrutamos da queda. E a partir então da queda estamos corrompidos e experimentamos da corrupção. Nós também, como seres humanos, experimentamos as consequências do pecado enquanto relacionamento. O nosso relacionamento com Deus foi quebrado por meio do pecado. A morte nos livrou de um relacionamento com Deus. O pecado quebra o relacionamento com Deus. Não há mais, naturalmente falando, não há mais, desde o nosso renascimento, um relacionamento com Deus. Mas também o pecado afeta o relacionamento com outras pessoas, com outros seres humanos.
nós não mais temos plenitude de relacionamento entre os seres humanos. Como o texto diz em Gênesis 2, serão uma só carne. Mas agora, mesmo nós no casamento, uma só carne, ainda há problemas, ainda há rusgas, ainda há feridas, ainda há a possibilidade de pessoas que às vezes se divorciam, que têm problemas, ou que às vezes até não se divorciam, continuam juntas, mas por conta do pecado crescente um para com o outro, há cada vez mais distanciamento. Há então problemas para os nossos relacionamentos. Uma dúvida que talvez você tenha é sobre a imagem e semelhança. Imagem e semelhança, será que eu parei de ser imagem e semelhança por causa da queda? Deus me criou assim? E é interessante que não, nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 9, por exemplo, vai dizer que o ser humano era a imagem e semelhança de Deus. A carta de Tiago, por exemplo, vai se referir ao ser humano como imagem e semelhança de Deus. E tanto Gênesis 9, quanto Tiago, quanto outros textos bíblicos que se referem dessa forma ao ser humano, são textos que foram escritos e episódios que aconteceram depois da queda. Ou seja, mesmo depois da queda, a Bíblia continua tratando o ser humano como imagem e semelhança de Deus, mas agora como uma imagem distorcida. Ou seja, uma imagem distorcida, uma imagem que recebeu autoridade, deve dominar, governar, exercer essa autoridade, mas faz tudo isso de um jeito completamente bagunçado, oprimindo, humilhando, cuidando mal da criação, desmatando, causando problemas, gerando autoritarismos, enfim, nós permanecemos sendo a imagem e semelhança de Deus, isso permanece as coisas boas, então, a dignidade humana, como nós falamos, enfim, nós permanecemos com uma responsabilidade de representar a Deus, mas nós não conseguimos mais fazer isso porque isso se distorceu. Isso leva para outras duas coisas, que é a natureza humana. A natureza humana, como eu falei, criação, queda, redenção e consumação, são 4 estágios. A natureza humana na criação era uma natureza criada livre e que tinha a liberdade de decisão. Agora nós temos uma nova natureza, a natureza corrompida. E a partir dessa natureza corrompida, nós somos profundamente marcados pelo pecado, o que nos leva então à última questão que eu coloquei aqui, que é a questão do livre-arbítrio. A partir então da questão do livre-arbítrio, talvez você tenha dúvidas sobre isso, nós podemos até agora conversar ainda inclusive um pouco mais, mas o livre-arbítrio, basicamente falando, nós podemos compreender da seguinte forma: Adão e Eva possuíam essa capacidade de livre escolha, essa capacidade e uma liberdade, inclusive, de tomar uma decisão pelo bem e pelo mal, por viver perto de Deus ou longe de Deus. E isso prova que a criação de Deus é uma criação em um ato de amor, porque Deus não está criando marionetes, Deus está com o seu amor criando seres livres. Se ele quisesse criar marionetes que simplesmente o obedecesse, ele colocava um código ali que não poderia dar errado. Mas ele coloca ali em um ato de amor a liberdade. Mas justamente essa liberdade nós perdemos com o pecado. Por quê? Porque o pecado, gente, é realmente desgraçado. O pecado é realmente muito forte, é realmente muito mal, é realmente muito poderoso. Não é só uma parcela de você que é mal. Você totalmente, sem Deus, é mal, é corrupto, é problemático, é pecador. Totalmente. O pecado nos corrompe totalmente, não deixando sobrar em nós qualquer esperança. É por isso que a partir do pecado, todos nós não temos mais livre escolha. Nós temos agora uma vida como a vida de um escravo. Uma pessoa que nasce escrava do pecado, todas as pessoas vão sempre atender às vontades do seu Senhor, o pecado. Mas um dia então nós poderíamos ser libertos dessa escravidão, libertos a partir da obra de Cristo, onde um novo Senhor, Jesus Cristo, vem e nos compra do Senhor escravo e nos leva agora então como seus servos para viver num outro lugar. Nesse outro lugar, ele vai obviamente nos chamar de seus filhos, de seus amigos. Nós vamos agora fazer parte do seu povo. Mas perceba, nós não temos hoje essa capacidade de livre escolha, justamente porque o pecado é algo radical e nos marca de maneira radical. Se achássemos que temos algo de bom em nós, se achássemos que nós mesmos poderíamos escolher por algo de bom nessa vida, estaríamos enganados em meio ao poder do pecado sobre nós e nos afastando inclusive daquilo que o próprio Jesus conquistou por nós por meio do seu sacrifício e do alto preço pago para nos comprar dessa escravidão do pecado. E aí, Rob, sobre o que o pecado impacta no ser humano, você quer fazer alguns comentários sobre essas coisas? Fique à vontade aí.
meia hora falando agora. Brincadeira, brincadeira. Não, mas só um comentário, porque ontem, depois da pregação, inclusive, encontrei uma ovelha querida aqui da nossa igreja que perguntou exatamente sobre esse assunto. Ela tinha dúvidas sobre o livre-arbítrio e isso deixou ela com mais dúvidas ainda, ou melhor, levantou mais profundamente essa questão, né? E sabemos que muitos GPs também essa semana vão discutir esse assunto, então é importante que você entenda. Há uma divisão na forma de interpretar esse livre-arbítrio entre duas correntes teológicas, pelo menos, né? Vamos colocar aqui somente entre duas para ter uma visão bem clara sobre o assunto. Basicamente, quem defende uma compreensão calvinista vai entender essa depravação total ou radical. E, consequentemente, o ser humano ele não tem essa liberdade mais de realizar escolhas, porque a sua natureza foi profundamente afetada, a ponto dele não mais conseguir escolher aquilo que Deus deseja. E, por outro lado, você tem uma visão que é chamada arminiana, que acredita nessa depravação parcial. E em qual sentido eles defendem ou eles acreditam? Que Deus derrama sobre as pessoas uma graça preveniente, ou seja, Deus de forma antecipada derrama uma graça para que essa pessoa ela consiga escolher por Deus e escolher responder ao Evangelho, as coisas boas para agradar a vontade de Deus. Então, você tem essas duas compreensões diferentes, mas de fato, achamos muito importante essa definição da depravação radical, porque o ser humano foi afetado completamente. E quando você vai lá para Efésios, capítulo 2, por exemplo, você tem o apóstolo Paulo deixando evidente que o homem estava morto em seus delitos e pecados. E a morte é um estado de onde o ser humano ele não tem qualquer capacidade de movimentar-se, de realizar qualquer ação. Fica inclusive a sugestão para você ler esse texto de Efésios 2, do 1 ao 8, para entender de forma mais profunda o quanto o pecado afetou o homem e deixou ele numa condição de separação de Deus. Tanto de forma interna, desejando o pecado, quanto como uma culpa herdada que lhe trouxe essa consequência de um distanciamento de Deus. Por isso, é essencial que você entenda, sem a graça de Deus, que é uma das coisas que Paulo fala em Efésios 2, o homem não consegue se aproximar. E quando Deus derrama essa graça, ela não tem um efeito temporário, paliativo, ou um efeito pela metade. A graça de Deus, quando é derramada sobre o homem, ela promove a transformação completa. Tanto é que Paulo fala, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, é essencial que nós entendamos quanto o pecado ele nos distancia de Deus e o quanto ele torna a nossa natureza completamente inclinada a desejar o que é pecaminoso. Mas a graça de Deus, de fato, promove essa transformação e uma nova vida, uma nova concepção. Exatamente. E para a gente encerrar, então, o último ponto que eu coloquei aqui, por exemplo, o Rob acabou de citar, então eu também até complementei aqui só para ficar no quadro também, que a natureza humana ela foi justamente marcada pelo pecado a partir de Adão e Eva, com uma herança de culpa. Então, eles foram culpados pelo pecado, nós herdamos essa herança de culpa e somos também responsáveis por este mesmo pecado, mas também herdamos uma corrupção, a corrupção que mexe e altera a nossa natureza, que gera corrupção nas vertentes que nós falamos, problemas de relacionamento, distorção da imagem e semelhança e também uma mudança na compreensão e na vivência dessa liberdade de agir do livre-arbítrio. A partir disso, então, a última questão é como o pecado afeta o cosmos. E o pecado afeta o cosmos, por exemplo, através do problema do mal. O problema do mal foi aquilo que nós introduzimos aqui falando um pouco sobre essa relação
da onde o mal surgiu, como ele veio ao mundo, e nós percebemos e compreendemos a partir disso que o mal surge de uma decisão de livre escolha e rebeldia do ser humano, a partir então de uma decisão de se afastar do seu Criador, de uma decisão de se afastar do próprio Deus. Mas o mal também é algo que está debaixo da soberania e da permissão de Deus, porque Deus continua sendo Deus mesmo em meio à realidade do mal, e Deus não perdeu o controle da história mesmo em meio à realidade do mal. E isso nos leva então a desfrutar de todas essas coisas, desfrutar obviamente no mau sentido, e também experimentar de problemas na natureza e na criação. Catástrofes, problemas naturais, falta de recursos, enchente, degradação, enfim, um monte de problemão na criação que você está muito bem alimentado e sabe muito bem de tudo isso também por meio das notícias, por meio de catástrofes, por meio às vezes de coisas que inclusive te cercam. Mas há agora inclusive uma desordem na própria criação e na própria natureza. Rob, mais algum comentário, alguma coisa para encerrar? Eu creio que ficou bastante completo. Só para encerrar mesmo sobre essa questão do mal, é importante que fique também evidente que Deus, ele criou o mundo de forma boa, ele completou a sua criação de forma plena, bela, com tudo sendo muito bom. Você tem no capítulo 3 o surgimento, então, do pecado, né? O momento em que Adão e Eva, eles se afastam daquilo que Deus criou e desobedecem. E a pergunta que alguns fazem é: e aí, quem criou o mal? Então nós não podemos, obviamente, olhar para Deus e dizer que Ele é o autor do mal. Nesse sentido, quando estamos falando sobre o mal, estamos falando sobre o mal moral, Deus, ele não peca, Deus, ele não erra, Deus, ele não faz o mal, e ele mesmo não tenta o homem, ele mesmo não é responsável por jogar o homem no lugar do mal. Nesse sentido, tem uma explicação do Agostinho sobre esse assunto, que o mal seria a privação do bem, ou seria o oposto àquilo que é bom. Se Deus criou o que é bom e Deus, então, a partir do que é bom, estabeleceu aquilo que lhe é agradável, o mal seria a oposição àquilo que Deus deseja. Alguns teólogos também colocam que quando Deus ele escreve ou dá a possibilidade de Adão ele escolher entre o fruto e não comer desse fruto ou comer desse fruto, ele está criando a possibilidade do homem concretizar o mal, ou criando a possibilidade desse homem viver o mal moral. E o que é que nós percebemos então dessa questão? O mal acabou sendo uma distorção daquilo que Deus tinha feito e um distanciamento do Criador, um desejo profundo por viver de forma oposta àquilo que ele desejou, ou àquilo que ele criou. Portanto, a partir desse momento, o homem ele já não tem mais essa capacidade de escolher se pode pecar ou não pode pecar, porque sua natureza ficou totalmente depravada e inclinada a desejar o pecado. Exatamente, muito bom. E, inclusive, se você quiser conhecer mais sobre isso, faça Onda Dura College, porque é um assunto muito amplo, mas muito importante de também ser bem compreendido. Pastor Rob, muito obrigado aí pela cooperação hoje. Tamo junto. Foi bênção demais. Pessoal, semana que vem vamos finalizar esse capítulo 3. Essa história ainda continua, haverá consequências já bem concretas ainda aqui no capítulo 3 sobre isso. E eu te espero aqui nessa próxima semana. Então, uma excelente semana, que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau!